Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como desenvolver a sua espiritualidade. E é muito importante a gente desenvolver, não é verdade? Porque a partir do momento que a gente tem ciência que nós precisamos desenvolver, é como nós desenvolvermos um músculo, né? Então, independente se você gosta ou não gosta de academia, mas tenta pensar junto comigo nesse exemplo. Um músculo, ele só vai crescer a partir do momento que ele tem nutrientes, que tem proteína, que tem um desenvolvimento, então, por exemplo, um trabalho, né? Então você vai precisar repetir. E essa repetição é a mestra da perfeição, como tudo na vida, né? Como nós somos regidos pela lei natural, né? Basicamente, tudo que na verdade você coloca energia cresce. E a mesma coisa é um músculo, como também a sua própria espiritualidade. Alguns conceitos básicos que são fundamentais para a compreensão em relação à espiritualidade têm a ver com o próprio conceito da espiritualidade. Muitas pessoas deturpam isso e deturparam, e vão deturpar ainda, esse conceito, mas basicamente é o que eu vou explicar para você qual que é o verdadeiro significado da palavra espiritualidade. Quando a gente vai a fundo, nós precisamos o quê? Estudar a etimologia. O que é etimologia? É a origem das palavras. De onde que veio essa palavra? E só isso, sem nenhuma interpretação, sem nenhum julgo político-partidário, social, religioso. Não. A palavra é isso e acabou. É assim que a nossa linha da alquimia da mente ela representa, porque é a simplicidade. E a simplicidade é a máxima da perfeição, como diria Leonardo da Vinci lá na Renascença. Então, a palavra espiritualidade, na língua portuguesa, ela vem da palavra spiritus, que significa espírito. Mas basicamente, a palavra spiritus veio também de outra palavra, que chama inspirare. E inspirare, no latim, representa respirar. Né? Respira junto comigo agora, né? Inspira e expira. O que você sente? Até engaguejei aqui. Mas o que você sente dentro de você? Nossa, Diego, eu sinto uma limpeza, eu sinto algo bom. Por quê? Biologicamente falando, nós ativamos, além do nosso sistema respiratório, nosso sistema linfático, ou seja, nós limpamos nossas células de toxinas, não apenas tirando gás carbônico e dando oxigênio, mesmo respirando oxigênio e dando gás carbônico. É muito mais complexo, né? Fora isso, você troca, né, energias, você troca ondas eletromagnéticas com o externo, com o interno. Então, olha que interessante. E essa palavra inspirare, né, que tem a ver com respiração, veio dos Vedas, que também veio dos textos mais antigos, dos Sumérios, Atlântida, Mu e assim por diante, todas as antigas civilizações. E basicamente, um conceito nos Vedas que nós utilizamos bastante aqui na Alquimia da Mente é a palavra Atman, que significa sopro de vida. Ou seja, a espiritualidade não tem a ver com religião, com culto, doutrina, ou mesmo mediunidade, não tem vida passada, não tem nada a ver com isso, né? Se alguém, na verdade, conceitua nesse aspecto, basicamente o que? Está interpretando a própria palavra a seu bel favor, e tudo bem com isso, se você acredita, se você faz parte de alguma religião, culto, doutrina, a gente sempre fala isso, né? Nós respeitamos, mas basicamente você precisa também estudar para entender da onde que veio essa origem, porque se você não dar conta de você mesmo, alguém vai querer às vezes te manipular, e isso não é bacana, porque você nunca será livre em todos os aspectos. E é isso que a gente ensina aqui dentro da Alquimia da Mente. Bacana? Considerações iniciais feitas, por quê? Quando a gente fala de espiritualidade é isso, então você desenvolver sua respiração, desenvolver esse sopro de vida, desenvolver quem eu sou, Diego, quem eu sou em essência. E aí, logicamente, nós temos que quebrar velhos paradigmas, principalmente naquilo que você acredita, porque a gente pensa em relação ao desenvolvimento de diversas maneiras. Na espiritualidade, quando você fala de autoconhecimento, cada um tem uma forma. E é por isso que às vezes as pessoas se sentem frustradas. Ai, mas você não passou a meditação, ai, você não passou a técnica, mas eu queria desse jeito, eu queria aquilo. Peraí, não vai ser do seu jeito. Nem pra mim é, como vai ser pra você? Então, o que eu gostaria de falar pra você é, se você já tem um aspecto avançado, você tem que ter humildade. Se você tem um aspecto básico, você também tem que ter humildade. Quando a gente tem o desenvolvimento da própria espiritualidade, você tem que entender que todas as pessoas estão em níveis de consciência diferentes. Estão em culturas diferentes, falam idiomas diferentes, têm às vezes religiões diferentes. O grande lance é procurar as semelhanças. E aí você está preparado para desenvolver a sua espiritualidade. Por quê? Você não vai enxergar apenas a cor da pessoa, aquilo que ela acredita, a religião da pessoa, ou mesmo o que ela fala, sobre o que ela fala. Você vai entender que ela é um ser espiritual tanto quanto você, um ser quântico tanto quanto você, um ser energético tanto quanto você, um ser eletromagnético tanto quanto você. Por isso que é fácil a gente estudar a espiritualidade com as pessoas que a gente gosta.
Mas e as pessoas que não são as pessoas que você gosta, seus inimigos, suas inimigas, né? E aí que tá, basicamente, quando a gente pensa em relação ao que as pessoas chamam de falsos profetas, mentirosos, né? É isso aí. Basicamente que a espiritualidade é política. Isso acontece muito, até na própria ciência, entre aspas, que nós chamamos hoje, que não é alinhada com a lei natural, porque é extremamente materialista. Na ciência das antigas civilizações a gente falava muito sobre isso, o verdadeiro conceito de nós nos conectarmos com a fonte quântica, conectarmos com aquilo que é. E quando a gente fala muito disso, você começa a ver, caramba, eu tô me sentindo mais livre de eu. Quando eu falo sobre isso, parece que não tem fim. É esse chamado que você sente. Você conversa e atrai pessoas que também estão na mesma vibe. Você não está sentindo isso? Já tem um tempo que você está sentindo isso. Você, na verdade, chegou nesse vídeo, nesse podcast, porque você atraiu isso para você. Eu não estou falando de lei da atração, eu estou falando do quê? Do seu potencial elétrico e seu potencial magnético. O seu pensamento, que é o elétrico, e o magnético, que é a sua emoção. De uma maneira ou de outra, mesmo não sabendo, você já estava, ou está, ou estará desenvolvendo os seus aspectos eletromagnéticos que já são inerentes a você. Por isso, espiritualidade não tem a ver, por exemplo, com uma capacidade que você vai ganhar, ou mesmo uma capacidade que você vai ter. Não existe, por exemplo, como ter espiritualidade. Não funciona assim. Como ganhar espiritualidade. Também não é assim que funciona. É como é a espiritualidade. Porque você já é um ser espiritual. Então como que eu posso, como uma flor, olha que bonito, né, esse exemplo, desabrochando na primavera. A mesma coisa com relação a você. Todos os dias dando um próximo passo, desabrochando as suas qualidades, né, os seus defeitos também, lógico, pontos fortes, pontos fracos, todos nós estamos evoluindo. Não tem um aspecto que é negativo, às vezes eu falo até para as pessoas, o aspecto negativo que às vezes está acontecendo na sua vida quer te mostrar algo positivo. Às vezes uma dificuldade vai te ensinar muito mais que às vezes a bonança, que basicamente às vezes você fica tão ambicioso, isso não tem problema, tá? Mas ao mesmo tempo você às vezes fica cego para enxergar às vezes aspectos que você precisa melhorar. Acontece muito com as pessoas, principalmente quando as pessoas ganham muito dinheiro de uma hora para outra, uma bolada, e não sabem o que fazer com isso. Elas perdem tudo, em sua grande maioria, estatisticamente falando, cientificamente falando, você pode analisar até mesmo, procurar na internet, você não precisa nem acreditar no que eu estou falando, vai procurar na internet grandes ganhadores de prêmios ou boladas aí, no mundo inteiro. Você vai perceber que na verdade eles perdem tudo. Por quê? Falta a base. Por isso que a espiritualidade é a base. Quando você conquista essa base, você consegue dominar o todo. Por isso que as emoções, os aspectos profissionais, relacionamentos, saúde, existem aspectos os quais as antigas civilizações desenvolviam e hoje, na verdade, se você falar para uma pessoa que é cientistas, entre aspas, ou médicos, ou mesmo especialistas de plantão, terapeutas, eles não vão acreditar. Porque basicamente o que a gente perdeu um tipo de conhecimento, ou mesmo foi levado, na verdade, a acreditar numa linha cada vez mais o quê? Longe da lei natural. E quando você começa a perceber isso, você começa a enxergar os sinais. Você começa a se conectar com pessoas que falam a mesma língua que você, por isso que você está aqui. Você começa a interpretar que, peraí, Diego, em algum momento da minha vida, algo aconteceu, e você sabe o que aconteceu com você. Eu não sei ainda, você pode até colocar nos comentários aqui. Mas algo aconteceu com você. E isso mexeu de tal maneira que você começou a questionar. Peraí, não é apenas isso. Não é apenas o que eu vejo na televisão. Não é apenas o que eu escuto nos podcasts ou mesmo na rádio. Não é apenas o que eu vejo na Netflix, a HBO Max, a Amazon, ou mesmo qualquer tipo de filme, Hollywood, qualquer filme que eu possa assistir. Peraí, existe algo a mais. E esse algo a mais te leva ao quê? A cada vez mais a desenvolver. Por isso que, para você desenvolver a espiritualidade, é como se fosse uma linha que não tem fim. Por isso que esse vídeo vai servir para você, para te ajudar nessa sua compreensão, no seu aceitação em relação ao seu momento atual. E se você assistir a esse vídeo daqui a um ano, você vai perceber que ele vai ser tão novo quanto está sendo para você agora. Por quê? Esse vídeo é gravado atemporalmente, ou seja, não tem tempo. A alquimia da mente, ela é atemporal, porque segue leis, né, as quais nós seguimos, que chama lei natural. Ou seja, essa lei ela vale há 1 bilhão de anos atrás, que nós chamamos de passado, que não existe, basicamente, porque são realidades e dimensões paralelas, como daqui a 1 bilhão de anos para frente. Por isso que, quando você entende espiritualidade, não existe mais tempo, não existe mais espaço. Né? Essa parede que está aqui atrás de mim pode existir, como pode não existir. Como também a minha faceta, eu estou gravando como Diego Mangabeira, não apenas é Diego Mangabeira. Porque nós o quê? Nos expandimos, nos conectamos,
E tanto faz extraterrestres, seres espirituais, seres, por exemplo, de outras galáxias, dimensões, realidades. Nós nos conectamos com um todo. E nessa conexão com o todo, nós começamos a enxergar, peraí, existe algo que a humanidade precisa desenvolver. E quem está impedindo isso? Você vai perceber que vai chegar nas respostas. E aí, ao invés de você ser, às vezes, infantil, porque tem pessoas que são infantis em relação à espiritualidade, né? Você vê, às vezes, nova era, né? Transformando uma nova religião. Não é esse aspecto. É o quê? Você se tornar um adulto espiritualmente. Você sabe que tem pessoas que não desejam que outras pessoas acordem para isso, despertem para isso. E você, como um ser espiritual, um ser quântico, um ser energético, eletromagnético, tem a obrigação espiritual, né? O dever espiritual, a gente gosta de usar muito essa palavra, né? No sentido positivo, né? Porque é muito bom, né? É um propósito de ajudar mais pessoas, como nós dizemos no cultismo, a abrir seus olhos. Por isso que você está aqui. E abrir os olhos porque muitas pessoas não vão querer te ouvir, não vão querer te ver, não vão querer sentir o que você está sentindo. E não vão compreender, mas não desista por causa dessas mesmas pessoas. A grande maioria não vai acreditar. A grande maioria não vai querer aceitar aquilo que você vai falar. Mas não tente convertê-las. Não existe conversão, não existe. Esquece essa palavra. Foi criada às vezes até mesmo nas religiões, cultos, doutrinas. Você fala, mas você vai ver que na verdade em algum momento algumas pessoas vão te ouvir e outras não. Siga em frente, sempre olhando para cima e sempre olhando para frente, tá bom? Se você quer a nossa ajuda em relação a esse processo, clica no primeiro link da descrição, que tem o nosso treinamento especializado para te ajudar em relação a você cocriar essa nova realidade que você tanto deseja, tá bom? Basta clicar no primeiro link da descrição aqui do vídeo ou do podcast, que você vai saber mais informações como você pode se inscrever nesse nosso treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!